Ei, oitavo ano, bom dia! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o reino Monera. Então, o que seria esse reino? Nesse reino tem exclusivamente organismos procariontes, que são as bactérias e as cianobactérias. E por que procariontes? Porque elas não têm um núcleo, né, uma membrana nuclear delimitando o material genético, guardando esse material genético. Então, o material genético fica aqui, ó, no citoplasma. Então, são seres que possuem apenas uma célula, né, unicelular. Eles têm uma estrutura bem simples. Além da membrana plasmática, tem também a parede celular e também tem o flagelo ou os cílios, que vão auxiliar na locomoção desses seres, né? Então, ele também pode estar presente numa capa protetora, uma cápsula, né? Protetora em volta da parede celular. Então, as bactérias, elas têm várias formas. Elas podem viver tanto isoladas quanto em colônias. Elas são microscópicas, né? Então, a gente só consegue ver através do microscópio. Elas só podem, quando elas formam colônia, elas podem ser vistas a olho nu. Então, a gente consegue ver nelas bem juntinhas ali, como se fossem várias bolinhas. São seres autótrofos, as cianobactérias, né? Que fazem o seu próprio alimento. Ou também são heterótrofas, quando elas têm que absorver esse alimento do ambiente, têm que se nutrir de alguma coisa que o ambiente tenha. Então, as bactérias, elas têm comportamentos diferentes em relação à captação de oxigênio. Algumas precisam desse oxigênio atmosférico para poder fazer a respiração, que é o que a gente chama de respiração aeróbia. E outras, né, como uma bactéria aqui que está dando exemplo, que causa o tétano, ela vive somente em ambientes que têm pouca quantidade de oxigênio. Então, elas são chamadas de anaeróbias, que elas quase não precisam de oxigênio para poder fazer a respiração. E temos também um terceiro grupo em relação a essa respiração, que são as facultativas, que são as bactérias que a gente conhece, né, como lactobacilos. Elas vivem tanto na presença do oxigênio, quanto na ausência desse oxigênio. Então, nós temos aquelas aeróbias, que precisam do oxigênio atmosférico para poder fazer a respiração. As anaeróbias, que não precisam desse oxigênio, ou às vezes precisa bem pouquinho. E as facultativas, que conseguem sobreviver tanto no ambiente que tem uma disponibilidade grande de oxigênio, quanto naquele ambiente que não tem essa disponibilidade de oxigênio. Então, como que é a reprodução desses seres procariontes? Então, é uma reprodução muito rápida, né? Mas precisa de ter condições favoráveis. Em poucas horas já consegue ter milhares de descendentes. É feito por uma divisão simples, que a gente chama de bipartição. Então, algumas bactérias, elas criam uma ponte entre elas e trocam parte do seu material genético em um processo chamado de conjugação. Então, nesse caso, a troca de material genético, as bactérias geradas por conjugação podem apresentar características diferentes das originais, né? Diferentes antes da conjugação. Porque houve essa troca de material, durante a divisão pode formar um novo material. Mas as bactérias também fazem nessa divisão simples, né? O que acontece? Eu tenho uma bactéria, daqui meia hora ela se transforma em duas. Daqui meia hora essas duas se transformam em 4. Daqui meia hora, mais meia hora, né? De 4 vai para 8, de 8 vai para 16 e assim por diante. Por isso que é uma reprodução muito fácil, muito rápida de acontecer, se tiver nesses ambientes, né? Que sejam favoráveis para acontecer essa reprodução. Depois nós temos aqui, ó, bactérias no dia a dia. Então, as bactérias, elas estão por toda parte, né? Nós temos as bactérias que realizam a fotossíntese e são fonte de alimento para muitos organismos. Nós temos as heterótrofas, que se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Então, elas fazem parte dos decompositores lá na cadeia alimentar, lá na teia alimentar, né? E lá também a gente pode chamar elas de saprófitas, né? Porque elas fazem a decomposição daquilo que está morto. E temos as bactérias também, que elas crescem em associação com plantas. Então, o que ela vai fazer nessa associação? Ela vai crescer nas raízes de algumas leguminosas. E elas são super importantes para a gente também, né? De forma indireta, mas são importantes.
elas trocam essas substâncias nutritivas com a planta. Elas captam o nitrogênio do ar, né? Aí esse nitrogênio vai para a bactéria, parte desse nitrogênio vai para a planta, vai para essa leguminosa. E assim a gente também está se alimentando dessa leguminosa e, consequentemente, desse nitrogênio que é a bactéria que pegou para a gente. Porque nosso organismo não consegue captar diretamente o nitrogênio. E a gente precisa de nitrogênio para algumas funções do nosso corpo. Então, as bactérias que ficam nas raízes dessas leguminosas, elas captam esse nitrogênio do ar. E a gente, na hora que come a leguminosa, ou na hora que está ingerindo também a carne de um animal que se alimentou dessa leguminosa, a gente consegue absorver esse nitrogênio de forma indireta, né? Então, o nitrogênio, ele é muito importante não só para a gente, mas também para as plantas, porque elas também não conseguem captar esse nitrogênio do ar. Então, as bactérias fazem esse papel para ela também, né? Então, ela vai, além disso, vai transformar esse nitrogênio em um composto nitrogenado, né? Que as plantas vão absorver pelas raízes, vai conseguir usar. O nosso corpo também, ó, tá falando que tem trilhões de células bacterianas e a maioria vive no nosso intestino. Então, nosso intestino tem várias bactérias que são importantes pra gente também. Então, por que são importantes? O nosso organismo, ele não digere a celulose, né? A celulose que vem em todas as verduras, né? Os legumes, a parte da planta que a gente come, que é necessário. O nosso organismo, ele não vai digerir a celulose que vem junto com isso. Então, as bactérias que tem no nosso intestino, elas fazem esse papel. Então, elas quebram essa celulose. Então, ajuda a gente no processo de digestão e também na produção de algumas vitaminas. Então, é super importante as bactérias que tem no nosso organismo para o equilíbrio do nosso organismo. Tem lá no nosso intestino para poder fazer o equilíbrio do nosso organismo. As bactérias, elas também são super fundamentais na decomposição de organismos mortos, né? Para produzir substâncias que podem novamente ser aproveitadas por outros seres vivos. Tem algumas bactérias também que estão presentes na fabricação de alimentos como queijos, iogurtes, bebidas. Também, então, nessa questão de fabricação, ela é muito importante também, né, na indústria. Elas também têm uma enorme aplicação, enorme funcionabilidade na questão da biotecnologia, que algumas indústrias de medicamentos, de petróleo, ambiental, tudo estão fazendo estudos, né, e fazem vários testes que usam a bactéria para poder limpar rios, para poder limpar locais mais poluídos, né, águas mais poluídas, para poder fazer alguns medicamentos para poder tentar curar esse monte de doença bacteriana que a gente tem. Então, as bactérias também são muito importantes para diversas coisas. Então, elas não têm só um lado ruim, né? Tem as bactérias ruins que causam muita inflamação, causam doença e tudo mais, mas também tem as bactérias, um lado bom dessas bactérias. Então, essas doenças, todas as doenças que são causadas por bactérias, seja em animais, seja nos seres humanos, seja nas plantas, a gente chama elas de bactérias patogênicas, que são as bactérias que vão causar doenças. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre bactérias e doenças. Então, nós vamos falar desse grupo ruim das bactérias, que são as patogênicas. Então, elas podem causar danos no nosso corpo, dano nas plantas, dano nos animais. Elas agem em alguns locais, destruindo as células, né? Ou podem também agir à distância, produzindo toxinas que vão ser transportados, né, pelo nosso corpo e vai atuar em outros tecidos ou órgãos. Então, a bactéria que causa o tétano, por exemplo, ela fica localizada no ferimento, mas as toxinas elas vão atuar em todo o corpo. Então, ela fica ali onde está ferido, né, onde houve o corte, perfuração, e ela fica ali, mas ela vai jogando toxina no nosso sangue e isso vai circulando por todo o nosso corpo. Então, a ação dessas bactérias pode ser combatida pelo uso de antibióticos, ou pelo nosso corpo. Às vezes nosso corpo consegue criar um anticorpo, né, fundamental, que consegue
acabar com aquela bactéria, ou a gente tem que fazer o uso de antibiótico. Os antibióticos, eles servem para poder acabar com essa bactéria, mas para ele ter essa eficiência, ele precisa ser usado da forma correta, na dose correta e nos dias que o médico passar. Porque se a gente vamos supor, tô com uma dor de garganta causada por uma bactéria. Aí o médico pede para eu tomar 7 dias de antibiótico, mas no terceiro eu já tô me sentindo bem, já não tô sentindo mais nada. Então, se eu parar de tomar ali, essa bactéria ela volta pro meu corpo depois de uma forma mais forte, porque o meu corpo não conseguiu acabar com ela 100%. Então, por isso que mesmo a gente não sentindo mais nada, a gente tem que tomar até o último dia que o médico pediu. Então, para poder fazer a prevenção dessas doenças, a gente tem a vacinação e o cuidado com a higiene. Então, a higiene é uma coisa que a gente está fazendo agora, né, mais do que nunca, tem que tá 100% eficiente. Então, a gente tem a questão das vacinas e a higiene que está cada vez mais presente na nossa vida para poder evitar não só as doenças bacterianas, mas como a de vírus também, que é igual o coronavírus que está aí, né? Então, tem vacina para a maioria das doenças bacterianas, graças a Deus. Então, a tuberculose, ela é causada por uma bactéria, ela pode ser evitada pela vacina BCG. Tem o tétano, tem a pneumonia, conjuntivite, hanseníase, disenteria, blenorragia, sífilis e entre outras doenças que são causadas por bactérias, tá? Algumas dessas têm vacina e as outras que não têm vacina é só questão de prevenção mesmo, é a higiene. A gente tem que estar se cuidando o tempo todo, evitar a mão no olho, evitar a mão no nariz, evitar a mão na boca e por aí vai, né? Aqui nós temos um Organiza as Ideias, eu vou fazer, vocês vão copiando aí, vão fazendo comigo, tá bom? Todas as bactérias no nosso corpo são benéficas? Não, né? Nem todas são benéficas. Algumas elas causam prejuízo no nosso corpo, né? Liberam toxinas ou causa infecção. Então, algumas delas são prejudiciais pra gente. Qual o local em que há mais bactéria e por quê? No nosso corpo, o local que tem mais bactérias é no intestino grosso, tá? Essas bactérias, elas vão auxiliar na digestão da celulose, né? E também para ajudar a gente na absorção de nutrientes e na produção de algumas vitaminas. Compare o número de células bacterianas com o total de células do corpo. Há quantas vezes mais células bacterianas e a que se deve essa diferença? Então, vamos lá. Nós temos aqui, 10 trilhões de células humanas e 100 trilhões de células bacterianas. Não quer dizer que tem 10 vezes mais células bacterianas, certo? Então, por quê? Porque as bactérias, elas se reproduzem muito mais rápido do que as células do nosso corpo, né? Do que as células de todo o nosso corpo. Então, elas também têm um tamanho bem menor do que as células. Então, isso facilita na reprodução, facilita, né, nesse processo para ter muito mais célula bacteriana do que célula humana. Enquanto aqui demora 30 minutos para poder fazer a sua reprodução, aqui demora dias. Então, por isso que nós temos mais células bacterianas, né? Por isso que é mais fácil ter célula bacteriana do que célula humana, né? Que faz todo o nosso organismo, todo o nosso corpo. Aqui nós vamos falar um pouquinho da classificação desses organismos. Os cientistas, eles falam que existem diferenças entre procariontes. Eles são originados em 2 grupos, que são as bactérias e as arqueobactérias. Então, nesse domínio que a gente chama de arqueia, ela inclui todas as arqueobactérias, que é caracterizado, né, pela capacidade desses grupos viverem em ambientes com condições muito adversas. Ou seja, então esse grupo aqui são as bactérias que conseguem viver em altas temperaturas, grande salinidade ou grandes profundidades. Então, elas vivem em ambientes onde nenhuma forma de vida se desenvolve. Então, só esse tipo de bactéria consegue viver nesses ambientes. Então, antigamente, as arqueobactérias eram abundantes nos ambientes que caracterizavam a Terra há cerca de 3, bilhões de anos atrás, né, quando não tinha nada. Então, antes achava muito essas arqueobactérias. Agora só acha mesmo elas nos locais onde nada consegue sobreviver, por causa da alta temperatura, por causa da quantidade de salinidade e por ser muito profundo. Então, o outro domínio, o outro grupo que nós temos é a bactéria.
também conhecida como eubactéria, que são representados pelas bactérias, cianobactérias, Rickettsia, nossa, esses nomes, né? Que são parasitas intracelulares minúsculos, e pelos micoplasma, que são os menores procariontes com capacidade de se replicar. Então, esse grupo aqui são as bactérias que vivem em temperaturas ideais, com a quantidade de oxigênio que cada uma necessita, né? Questão de nutrientes. Então, são em locais que a gente consegue achar outras coisas também, outras formas de vida. Então, aqui esse grupo é onde só acontece essa forma de vida das arqueobactérias. Esse aqui é onde a gente encontra outras formas de vida também, né? Ambientes favoráveis. Agora vocês vão fazer para mim a atividade da página 44 e vai me mandar aí no portal. Qualquer dúvida é aquele esquema, né? Vocês podem me mandar mensagem que eu respondo para vocês e explico alguma coisa que tenha ficado para trás, tá bom? Beijos, até mais!